E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você consegue utilizar o CSS personalizado do Elementor em qualquer resolução e de forma específica, né? Por exemplo, imagine que você queira adicionar um CSS personalizado somente para quando a pessoa está visitando através do celular, ou somente para quando ela está utilizando o tablet. É possível que você coloque esse CSS personalizado apenas em algumas determinadas resoluções utilizando o que a gente chama de Media Queries, ou Media Queries, não sei exatamente a pronúncia, no CSS, tá? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar exatamente como isso funciona e tenho certeza que isso aí vai abrir um leque de possibilidades na sua cabeça, principalmente se você já sabe utilizar o Elementor e o CSS, tá legal? Caso você ainda não me conheça, meu nome é Marcelo Rocha, esse aqui é meu Instagram, eu te convido a me seguir para ter um contato mais próximo comigo, para também compartilhar aquilo que você está achando dessas aulas gratuitas no YouTube. Pode mandar mensagem que eu vou ver, tá bom? E também convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos que vão te ajudar não apenas a aprender a criar sites, mas também como você pode criar e vender seus sites por altos valores, podendo chegar a faturamento de múltiplos 5 dígitos por mês, tá? Eu falo 5 dígitos porque na realidade eu sempre uso o termo 10k, né? Porque 10k é até fácil de chegar, entre aspas, tá? Mas você pode chegar muito mais do que isso. Eu mesmo já consegui mais de 30 mil em um único mês, apenas com criação de sites, tá? E o objetivo desse canal é te ensinar como você também pode chegar nesses faturamentos e até mais, por que não, né? Tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai te mostrar tudo aqui dentro dessa aula, tá certo? Então bora lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar na prática como funciona o Media Queries do CSS. Muito bem, eu estou aqui então primeiro com uma página no CSS. A primeira coisa que eu quero te mostrar é os breakpoints, tá? Esse aqui não é o objetivo principal dessa aula, mas o princípio do que eu vou te ensinar se aplica aqui, tanto se você está trabalhando com os breakpoints adicionais do Elementor, que eu já recomendo demais, como se você ainda não está trabalhando, né? O que são os breakpoints? São os pontos de quebra, tá? É exatamente onde o layout vai mudar quando o determinado dispositivo tiver uma largura ou uma altura diferente, tá? E o que isso quer dizer? Dá uma olhadinha aqui, ó, por padrão no Elementor, a gente vem com essas três resoluções, quando a gente clica lá no modo responsivo, né, que é esse botãozinho aqui embaixo, né, que é a resolução de desktop, com a resolução de tablet no formato retrato, que é ele de pé, né, e também o celular no formato retrato, que é ele de pé, tá? Uma coisa que é interessante que você saiba, o que define, né, qual que é o marco que vai modificar cada um desses pontos aqui. É o seguinte, ó, presta atenção. Aqui no canto superior, ó, superior direito, eu tenho algumas marcas, tá? Para que o resultado fique real, eu vou precisar fechar esse editor aqui rapidamente. Então, fechei o editor. E olha só, quando eu estou no modo desktop, por exemplo, presta atenção. Quando eu estou no modo desktop, ele fica aqui me dando a informação que o W, ou seja, o width, largura em inglês, tem 1920 pixels, tá certo? E aí, quando eu mudo aqui, por exemplo, para o modo tablet, ó, ele está me informando que agora o tablet está com uma largura de 728 pixels, tá? Então, tudo que eu editar aqui nesse modo tablet, ele vai se aplicar para essa resolução específica. E aqui, ó, o modo retrato do celular, ele muda essa largura agora para 360 pixels, tá certo? De largura. Com isso em mente, então, eu já sei como que funciona a quebra. Então, quando um dispositivo tiver entre 360 até 767, no caso aqui, né, ele vai estar no meio termo entre o tablet e o celular. Então, qualquer dispositivo que tiver nesse intervalo de largura, ele vai estar entre essas duas aqui, tá bom? E aí, se ele tiver mais de 768, se ele tiver, ou igual também, né, se ele tiver 768 até 1919, que é um pixel a menos do que esse, quando a gente está na resolução do desktop, ele vai ficar aplicado entre esses dois aqui, né? Entre o tablet retrato e entre o desktop, tá certo? Com isso em mente, então, você já entendeu um pouco do princípio da coisa, como que é feita a mudança de modo responsivo, né? Ele identifica pela largura da janela, tá bom? Então, já sabendo desse ponto, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou te mostrar um código, né? Que eu vou te mostrar o Media Queries já com os breakpoints adicionais ativados, que é o quê? As outras resoluções, no modo widescreen, no modo celular deitado, que é o celular paisagem, no modo tablet paisagem, e também no modo notebook, que foi adicionado no Elementor, tá? Caso você não saiba ativar esses breakpoints adicionais, ó, o que são esses breakpoints adicionais? Se você vir aqui na outra aba, você vai ver que tem aqui, ó, várias resoluções diferentes, tá? Como é que a gente ativa isso? Antes de eu te mostrar o Media Queries na prática, tá? Para ativar é muito simples, você precisa vir aqui, ó, em Elementor, configurações, recursos, tá? Tem que ter o Elementor Pro, tá? Aí você vai vir aqui, ó, cadê breakpoints? Aqui, ó, pontos de quebra adicionais personalizados, tá? Você vai deixar essa opção aqui, ó,
como ativa, tá bom? Normalmente ela vem como padrão aqui, pelo menos por enquanto, né? Acredito que em versões futuras eles vão até deixar isso de forma nativa, tá? Mas se não estiver funcionando, você vem aqui e deixa ele como ativo, tá bom? Feito isso, automaticamente ele já vai aparecer as outras resoluções aqui, esses outros dispositivos? Não, você tem que mexer mais uma configuraçãozinha. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar clicar nessa engrenagem aqui em cima, ó, gerenciar pontos de quebra. E aí, aqui, ó, aqui, o meu já está marcado, né? Mas, ó, o seu vai estar aqui nessas opções, se você não está utilizando, vai estar dessa forma aqui, ó. Só celular, modo retrato, tablet portrait, que é o tablet retrato também, tá? Então você vai precisar marcar outras resoluções. Você faz isso clicando aqui, ó, em mais, e aí você vai marcar também, ó, celular em modo paisagem, ele adicionou essa resolução. Você vai marcar também seu, tablet landscape, que é tablet no modo paisagem também. Depois você vai marcar laptop, né, que é para o notebook. E você vai marcar depois também o widescreen. Aí você fazendo isso tudo aqui, ó, quando você salvar, ó, atualizar, ele vai pedir para recarregar o editor, né? Clico aqui em recarregar agora. E aí quando ele voltar, ele já vai estar com esses breakpoints adicionais, né? Que é esses pontos de quebra. Olha lá, modo responsivo. Beleza, você está vendo lá que já está todos eles, ok? Mas esse não é o foco principal da aula, né? O foco principal é mostrar como que você consegue utilizar o CSS personalizado em cada um desses pontos. Agora sim, preste bastante atenção. Agora nós vamos usar os Media Queries no CSS, né? O Media Queries. O que é os Media Queries? Media Queries é um recurso dentro do CSS que permite que você consiga aplicar aquele CSS personalizado apenas naquela determinada resolução, apenas naquele determinado tipo de tela, tá bom? Então olha só, vou fazer uma coisa aqui que vai, na prática você vai entender um pouco melhor, tá? Então eu vou colocar um container aqui, já estou trabalhando com containers no Elementor, também recomendo que você faça. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um widget de botão, tá? Então eu estou pegando aqui um botão e vou jogar ele aqui. Deixa eu só aumentar esse container só para ficar um pouco mais visível para nós, né? Vou deixar ele aqui no centro, vamos deixar a altura mínima aqui com 100% para ele ficar na tela toda, tá? E eu vou deixar esse botão aqui no centro, tá certo? Acho que vai ficar um pouquinho mais visível para nós. E olha só, presta atenção. Esse é um botão aqui, por padrão, ele está com essa cor padrão aqui, que ele veio aqui do meu tema, né, do Elementor. E aí, ó, se eu quisesse, por exemplo, que ele ficasse com o background azul nesse botão aqui, utilizando apenas o CSS avançado, que é aqui em Custom CSS, né, o CSS personalizado. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, ó, colocar, por exemplo, aqui, ó, selector. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Elementor button. Abre e fecha. E eu usar a propriedade, por exemplo, ó, background blue, tá? Então, olha só, isso serve para qualquer... O que eu vou te mostrar que serve para qualquer propriedade do CSS que você estiver utilizando. Ó, ele tá azul, certo? Então eu deixei ele azul através do CSS personalizado. Porém, se eu mudo aqui, ó, para widescreen, eu mudo para laptop, eu mudo para tablet, ele continua azul em todas as resoluções. E se eu quisesse, por exemplo, que ele ficasse azul somente no modo desktop, e quando ele está aqui no widescreen ele fica vermelho? O que eu teria... Ou melhor, quando ele está aqui no desktop ele fica azul e aqui no laptop ele fica vermelho. O que eu teria que fazer? Eu teria que usar não apenas esse código aqui, eu tenho que usar os Media Queries, tá? Então como que funcionam os Media Queries? Para a gente usar eles aqui no CSS personalizado, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar aqui, ó, o seguinte código. Olha só, presta atenção, já vou te explicar. Vou colocar um @media, tá? Aí depois eu vou colocar um screen aqui, né? Porque eu quero que isso que eu estou colocando aqui se aplique a quando for telas, né? Em algumas situações você pode usar esse CSS, por exemplo, só quando você vai fazer uma impressão, né? Aí você vai colocar outras opções. Mas nesse caso eu vou colocar Media Screen, porque eu quero que isso aqui se aplique quando o site estiver sendo visualizado numa tela, tá? E aí eu vou colocar a seguinte opção aqui depois, né? Vou colocar assim, and, tá? E aí aqui eu consigo definir a altura, a largura mínima e também a largura máxima em que aquele CSS vai se aplicar. Por exemplo, ó, presta atenção, antes de eu continuar o código. Ó, essa largura aqui do desktop, eu mostrei para você que a largura padrão aqui, para mim, pelo menos eu que estou aqui num monitor que é Full HD, né? Ela é de 1920. Então eu quero que o trecho de código que eu coloque aqui se aplique quando chegar uma largura máxima, presta atenção, quando chegar numa largura máxima de 1920 e depois uma largura mínima de, opa, eu mudei aqui, de 1200, tá? Só que na realidade aqui 1201. Então, quer dizer, quando tiver no 1202 até o 1920, que é esse outro aqui, ele vai aplicar esse CSS. Só nesse trecho, repetindo, só quando eu estiver um dispositivo com largura, ou uma janela com largura maior do que 1202, porque se eu colocar 1201, ele vai aplicar aqui nessa resolução específica. Eu quero que quando seja maior. Então, quando eu tiver 1202, no mínimo, até no máximo 1920,
ele vai aplicar o trecho do CSS que eu quero que ele aplique, tá? Só quando ele estiver nesse intervalo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, Media Screen End. E aí, ó, aqui eu vou definir essas resoluções. Eu vou dar um zoom aqui para você ver. Então, olha só. Quando estiver, por exemplo, no mínimo, a largura mínimo width, tá? Você vai usar esse trecho aqui. Quando ele estiver no mínimo em 1202 pixels, and no máximo, ó, max width, quando estiver no máximo em 1920 pixels, aí você vai aplicar o seguinte código que vai estar dentro desse. Você percebe que ele até ficou verdinho, tá? Então isso significa, ó, eu vou até deixar um trecho de copiado, tá? A gente faz comentários no código utilizando esses caracteres aqui, né? Abre barra e depois estrela, que é o asterisco, né? E depois asterisco, barra de novo para fechar. Então, nesse meio tempo aqui, qualquer coisa que eu escrevo aqui, ó, qualquer coisa, isso aqui não vai ser interpretado como código, tá? Então, só para organizar, para ficar fácil, eu vou dizer que aqui, ó, essa aqui é a resolução, ou melhor, vou escrever só desktop, tá? Então, isso aqui, tudo que eu aplicar aqui vai ser aplicar somente no intervalo do laptop para o desktop. Quer ver um exemplo? Agora sim, eu quero, por exemplo, que esse botão fique com background. Opa, vamos digitar tudo minúsculo. Background red, tá? Então, nesse intervalo, ele vai aplicar esse trecho de código, tá? Olha só, laptop, desktop. Só que, não é só, eu tenho que colocar selector, né? Selector. Aí eu vou abrir e fechar. Agora sim, esqueci desse detalhezinho, né? Aí eu tenho que colocar também o Elementor Button, né? Então, a classe Elementor Button. E aqui eu vou colar esse trecho de código, tá? Então, presta atenção. Ó, eu estou dizendo que quando ele tem, no mínimo, 1202 pixels de largura, ou seja, aqui eu estou 1201, então tá vendo que ele não está aplicando vermelho? Ele só aplica quando é um pixel a mais do que isso aqui, até no máximo 1920, que é a resolução desse aqui, que é a resolução do desktop, tá? Se eu pego uma resolução maior do que 1920, ó, por exemplo, esse aqui, que é no caso widescreen, ele não vai aplicar, entendeu? Porque ele já fugiu dessa condição que eu criei aqui. E dessa forma eu consigo criar CSS personalizado para qualquer resolução, tá? Por exemplo, agora eu vou fazer aqui, eu fiz o desktop, eu vou fazer uma resolução abaixo que é o do notebook, tá? Que é essa daqui, ó. É exatamente essa. No máximo de 1201 e no mínimo de 1026, porque eu tenho que pegar uma acima dessa aqui, porque senão ele vai aplicar também nessa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, ó, para agilizar, ó. Dar um Ctrl V para colar esse código aqui. Aqui, ó, eu vou mudar, em vez de desktop, vamos escrever laptop. Laptop, então eu sei que essa é outra resolução. E o mínimo dela, quanto que é mesmo? Ó? 1026. Então tá 1025, então eu tenho que acrescentar 1 para ele não aplicar nessa resolução. Então eu vou colocar aqui, ó, 1026. And o máximo, ou seja, ele vai aplicar isso aqui no máximo até quando eu chegar em 1201. Tá? Que é 1 a menos do que esse 1202 que está aqui em cima. Acho que deu para entender, né? Vamos lá, agora aqui em vez de 1920 eu vou colocar 1201, tá? E aqui, digamos, se eu quisesse que nessa resolução ele ficasse azul, então eu mudaria aqui, ó, para blue, tá? Então olha lá, ó, quando eu estou em desktop, ele está puxando esse código aqui, ó, tá? Agora se eu mudo a resolução para laptop, que é outro meio tempo, né, um outro meio intervalo que existe aqui nas resoluções, ele está puxando essa outra configuração, entendeu? E aí se eu venho aqui para tablet, aí ele já não puxa nenhum, ele está puxando o padrão, por quê? Porque eu não defini. Entendeu? Então por isso que é legal você sempre colocar Você pode, algumas pessoas colocam só o mínimo e o máximo, né? Mas, ou só o mínimo ou só o máximo. Mas a melhor forma para trabalhar é colocar os dois, tá? O mínimo e o máximo, tá? Você vai garantir que ele funciona aqui em outras resoluções diferentes também. Ok? Então com isso em mente eu posso criar para as outras resoluções também. No caso aqui do laptop, então ele começa em 1026, tá? Que é a largura que está aqui em 1025. Mas se eu pego o tablet aqui, ele vai começar em, ó, 881 mais 1, para ele começar com um pixel depois, né? Então vai para 882. Quer ver, ó? Então eu vou copiar esse trecho aqui, ó. Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui. E o próximo vai ser tablet retrato, né? Tablet retrato. Aí ele começaria em 882 pixels, ou seja, o mínimo é 882, até no máximo, ó, a resolução anterior, que era 1026, ou seja, 1025 aqui, né? 1025. E aqui nesse caso, por exemplo, vamos dizer que eu quero que ele fique purple, né? Ou seja, roxo, só para a gente diferenciar. Ah, não é retrato não, é landscape, né? Que é paisagem. Então olha lá, quando eu estou no modo paisagem, ele aplicou um CSS. Quando eu estou no laptop, ele aplicou outro CSS. Quando eu estou no desktop, ele aplicou ainda outro CSS, certo?
Antes de continuar aqui para fazer os outros dispositivos aqui em resoluções menores, né? Que é no caso do tablet em modo retrato, celular modo paisagem, celular modo retrato, vamos fazer o widescreen, tá? Que é o formato de televisores e Smart TVs, né? Só que aqui no widescreen existe um macete, tá? Que é o seguinte, eu não preciso colocar um tamanho máximo. Por quê? Porque qualquer tamanho acima do que eu vou aplicar aqui já vai ser um tamanho máximo, né? Então, digamos, ó, esse aqui, por exemplo, está com 2.400 de largura. Só que eu posso aplicar qualquer coisa a mais do que isso, entendeu? Porque pode ser que alguns, em vez de ser 2.400, talvez seja 4.800, pode ser que outro seja 9.600. Então não importa, eu vou colocar qualquer tamanho. E aí quando eu quero colocar qualquer tamanho, eu não preciso colocar o max, né? Eu vou colocar somente o mínimo, entendeu? Então olha só, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui acima do desktop para ficar fácil para você ver, tá? Vamos lá, vou copiar e colar aqui, ó. E aqui eu vou escrever, ó, widescreen. E nesse caso aqui, como eu vou fazer qualquer coisa que seja acima disso, eu não preciso colocar o max, ó. Então ele vai ficar assim, ó. Lembrando, todos esses códigos aqui que eu uso nas aulas, você entrando no grupo do Telegram, que é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai ter disponível todos os códigos, todos os materiais, tudo que eu uso aqui nas aulas gratuitas do YouTube, tá? Então se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo de forma bem prática, copiar e colar, entra lá no nosso grupo do Telegram, primeiro link na descrição do vídeo que você vai ter acesso, tá? Continuando então. Widescreen, aqui ó, o widescreen ele vai ser o quê? Um acima do 1921. Até o 1900, ou até um acima de 1920, né? Que é no caso 1921. Então eu coloco aqui, ó, 1921. E eu sei que tudo isso aqui se aplica quando eu estou no modo widescreen. E aqui, digamos, se eu quisesse outra cor, por exemplo, só para diferenciar, um verde, tá? Um green, ó. Então olha só, quando ele fica verde, significa que ele está no widescreen. Quando ele fica vermelho, significa que ele está no desktop. Quando ele fica azul, significa que ele está no laptop. Tá? Isso aqui se aplica para CSS de qualquer propriedade. Eu estou mostrando aqui apenas cores para ficar fácil para você diferenciar. Mas se você quiser utilizar outras propriedades de CSS, como por exemplo, a cor do texto, o tamanho do texto, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque em algumas situações específicas você precisa que o CSS avançado se aplique só àquela determinada resolução. Em outras pode se aplicar em qualquer resolução, mas em algumas precisa que se aplique naquela específica. E às vezes você também pode precisar que uma outra propriedade específica mude em diferentes resoluções, como é o caso aqui da cor, por exemplo, que eu estou mostrando. Você não consegue, por padrão, vir aqui no Elementor e colocar uma cor para cada resolução. Por enquanto, pelo menos nessa última versão do Elementor que eu estou trabalhando hoje, não tem essa funcionalidade. Mas a gente faz ela através dos Media Queries, tá? Vamos criar as outras resoluções que faltaram aqui, ó. Além do tablet paisagem, né, que é essa daqui. A próxima é essa daqui, o tablet retrato, tá? Que é o 881, né? Então aqui, ó, quando estiver, vamos copiar esse trecho aqui, colar aqui de novo, e aqui vai ser tablet retrato. Aí quando ele for no mínimo, agora tem que pegar o mínimo aqui do celular, né? 768, ou seja, 769, então quando ele for no mínimo 769 pixels, até no máximo esse aqui que é 881, até no máximo 881, você vai aplicar esse outro trecho. Aqui vamos colocar outra cor, por exemplo, pink, né? Só para a gente conseguir visualizar. Então quando ele ficou rosa, eu sei que ele ficou no formato retrato. Aqui no modo celular paisagem, eu vou ter que pegar, quando ele for no mínimo, ó, 360, que ele está como padrão aqui, né? Então vamos lá, vamos copiar esse aqui de novo, ó. Só que agora vai ser celular paisagem, né? Celular paisagem, que é quando ele está deitado, né? Celular paisagem. Aí eu vou colocar aqui o mínimo de 361, né? Porque é um a mais do que está aqui o valor, então 361. E no máximo 768. Aqui nesse caso eu quero, por exemplo, que ele fique laranja, né? Então eu vou colocar um orange aqui, ó. Orange. Ok? Então, ó, quando eu estou nesse intervalo, ele vai deixar laranja. E quando eu estou abaixo de 360, aí é o mesmo princípio aqui do widescreen, só que em vez de usar o mínimo, nós vamos usar o máximo, né? Então eu vou copiar esse trecho aqui, ó. Vou vir aqui, vou colar. E aqui, ó, ou seja, quando ele for quando ele estiver no máximo em 360, né? Então aqui em vez de mínimo agora vai ser max, né? Então vamos colocar o máximo, ó. Max. Opa, peraí que eu coloquei um negocinho a mais. Aí. Então quando ele estiver no máximo em 360 pixels, aí você aplica esse código aqui. Que vai ser deixa eu pensar uma outra cor aqui, sei lá. Yellow, tá? Amarelo. Eu não quero tudo maiúsculo, não. Tudo minúsculo, ok? Então, e aqui eu tenho que mudar o widescreen, vou mudar para celular retrato, tá? Com isso, então, ó, agora sim essa página, ela tá com os Media Queries personalizados, tá? E aqui eu coloquei esse código, mas na realidade isso aqui pode ser qualquer outro código, tá? Eu coloquei só o background mais uma vez, porque fica visível aqui no nosso exemplo, tá? Por fins didáticos. Mas você vai poder trabalhar com qualquer propriedade. E olha só, agora, para cada uma das resoluções diferentes, ou seja, para cada um dos diferentes breakpoints, pontos de quebra, eu tenho um CSS personalizado diferente.
tá certo? Então as possibilidades aumentam ainda mais. Aí eu vou clicar aqui em ver alterações e vou abrir isso aqui numa outra guia anônima, só para você conseguir visualizar melhor, tá? Opa, peraí que eu fechei o Google Chrome. Eu vou abrir uma guia anônima aqui, ó, Ctrl Shift N, vou colar aqui, ó. Deixa eu só minimizar isso aqui pra gente visualizar. E aí o que acontece? Ó, perceba que o meu monitor aqui, no caso, ele já é 1920 de largura. Então, eu teria que aumentar mais isso aqui, ó. Olha lá, agora ele ficou no verde, ó. Tá vendo? Foi pro vermelho, ou seja, entrou pro modo desktop. Ó, vamos diminuir mais um pouquinho, daqui a pouco ele vai mudar a cor, ó. Olha só, olha só, olha só. Olha lá, mudou pro azul, ou seja, agora ele entrou na resolução do laptop. E vamos diminuir mais uma vez, ó. Agora ele entrou para a resolução do tablet no modo retrato. E se eu diminuir mais um pouco, ó, agora ele entrou para o tablet... Não, ou melhor, esse aqui é o tablet paisagem. Agora sim ele mudou para o tablet modo retrato. Aí aqui ele mudou para o celular modo paisagem. E agora ele mudou para o celular... Ah não, aqui no caso ele não puxou, tá? Então olha só, uma curiosidade até, aqui no Google Chrome ele não puxa na realidade o modo mobile. Ele puxa ainda o modo tablet, tá? Caso você não soubesse disso. Pelo menos aqui no meu, né? Não sei se dependendo da versão do navegador aí, talvez ele puxe um outro diferente, né? Só pra gente fazer um outro teste, eu vou abrir isso aqui agora num outro navegador aqui, eu vou abrir no Safari, quer ver, ó? Então, cliquei aqui no Safari, vou arrastar o Safari pra cá, vou colar esse link aqui, ó, e vamos abrir, ó. Você vai ver, ó. Peraí que ele demora um pouquinho. Olha só. Então, mesma coisa. Então, ele vem no modo... Ó, por padrão esse aqui, porque a minha tela tem 1920 pixels, né? Mas se eu deixo aqui um pouco maior, ele vai pegar o widescreen. Então, widescreen, depois o desktop, depois a gente vai diminuindo mais, ó. Opa, peraí que aí, ó. Depois a gente vai diminuindo mais, ele mudou. Aqui no caso ele vai, pelo menos no meu monitor aqui, ele vai funcionar só até essa resolução aqui, entendeu? Por isso que às vezes você talvez veja diferente, entendeu? Então com isso aí, usando as Media Queries, que é o que eu ensinei para você nessa aula aqui, e o código vai estar disponível também no grupo do Telegram, você vai conseguir personalizar o CSS para qualquer dispositivo de maneira individualizada, tá certo? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, é um conteúdo um pouquinho mais avançado, né? Se você é muito iniciante, talvez você não entenda um pouco do que eu expliquei aqui. Mas se você já tem um certo conhecimento do Elementor, cara, isso aqui, ó, pode abrir N possibilidades para você aumentar ainda mais a sua criação utilizando esse incrível editor que é o Elementor, tá bom? E caso você ainda seja iniciante, esse conteúdo não tenha feito muito sentido, continue me acompanhando aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos, eu tenho vídeos também para você que está começando agora, tá? Tanto para você que está começando, quanto para você que já é mais avançado. E também você que já sabe fazer, mas não sabe vender. Meu objetivo aqui não é só te ensinar a confeccionar sites, mas também a vendê-los e faturar alto, criando um negócio de sucesso de criação de sites, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo e falou, fui!